Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde, nessa segunda-feira, dia 21 de março, o ano é 2022. É sempre um prazer nós estarmos juntos. As chuvas continuam chegando. A chuva não é aquela chuva, né, torrencial, uma chuvinha assim, aquela chove e não molha. A guerra continua, né? A guerra continua. Eu já falei para vocês, dois homens decidem a guerra. E atrás dessa decisão, na frente dessa decisão, milhares de pessoas inocentes perderam suas vidas. Esse ano nós teremos eleições, governador, senador, deputados, enfim, e nós tomamos a iniciativa de trazerem lideranças do nosso Estado. Nós estamos recebendo o vereador, presidente da Câmara Municipal de Biguaçu, o Lucas Manequinha. Aí, presidente, uma honra em recebê-lo. Oi, Tadeu, uma boa tarde. Primeiramente, agradeço pelo convite, sempre muito importante a gente poder conversar com o povo catarinense, em especial o povo de Biguaçu, que tanto nos acolhe diariamente na rotina de trabalho. E ano de eleição, eu acho que o nosso papel é debater política, que há quem diga ainda que a política não deva ser debatida, eu digo pelo contrário, a política ela faz parte de todo o processo diário de um trabalhador, de uma mãe de família, de um pai de família, de um empresário, enfim. É a política que determina o futuro, se o futuro vai ser bom ou ruim para a cidade. Uma boa tarde, agradeço pelo convite e que possamos aí fazer uma boa entrevista. Duas perguntas já pesadas de início. A primeira, como está o seu relacionamento com o prefeito Salmir de Biguaçu? E a segunda pergunta, não é bem uma pergunta, é um adendo. Antes de Vossa Excelência concorrer à presidência da Câmara, Vossa Excelência conversou com o prefeito, pediu a opinião dele, enfim? Sim, Tadeu, eu acho que todo o processo político, eu sou um jovem, 26 anos, disputei minha primeira eleição lá em 2020, fui líder comunitário, presidente da Associação de Moradores do bairro Tijuquinhas, onde a gente pegou uma sede de associação desativada por muito tempo e transformamos em menos de 6 meses em um espaço cultural esportivo, aulas de capoeira, karatê, dança, terceira idade, bordado e crochê, enfim. Mobilizamos todo o povo da região norte em prol das atividades esportivas e culturais da associação. E ali começou essa vontade de querer fazer parte do Legislativo Municipal e sempre pautado na conversa, escutando a minha conversa com o prefeito, atual prefeito Salmir, já começou lá em 2019, à época ele era o presidente da Câmara, sempre essa pessoa que a população começou a conhecer ainda mais a partir da eleição municipal de 2020, cara tranquilo, visionário, que tem uma boa índole, transparente, que vem fazendo um bom trabalho na cidade. O meu relacionamento com o prefeito é muito bacana, a gente conversa sempre sobre a relação legislativo, executivo, os projetos que vão entrar, os projetos que serão importantes para a cidade, enfim, a gente trabalha em 4 mãos para que a gente possa aí entregar lá no final dessa gestão um bom resultado para o povo de Biguaçu. Na sua campanha para vereador, qual foi o tema de equilíbrio que você conseguiu se eleger? Então, Tadeu, eu sou formado em Educação Física e por si só, a parte da educação sempre fez parte da minha vida. Aos 8 anos de idade, eu comecei a prática da capoeira e hoje eu sou professor de capoeira. E eu sempre falo isso porque o esporte, no cenário atual que a gente vive, ele é muito importante porque ele serve como um suplemento na educação de crianças e jovens. Então, o esporte, a educação e a cultura foram as minhas bandeiras, foram as minhas molas propulsoras que fizeram eu adentrar na política. Sempre o esporte não como fim, mas como meio, como ferramenta de transformação social. E o município, por sua vez, eu via que anos anteriores tinha uma deficiência muito grande no acesso ao esporte e à cultura. Volto a dizer, não é que a gente quer bons jogadores de futebol, bons jogadores de voleibol. Se tiver, obviamente, o município tem que dar atenção, mas sim cidadãos que tenham acesso à educação, que tenham no seu dia a dia um amparo educacional com o professor, com estímulos, porque a gente sabe que isso é determinante, principalmente nos dias que a gente vive hoje, com muita violência,
o tráfico dominando não só Biguaçu, mas como todas as cidades do estado, e o esporte ele vem a calhar, e essa foi a minha proposta para que a gente comece a trabalhar nas crianças, para que a gente comece a projetar um futuro mais tranquilo. As eleições para presidente da Câmara, qual foi a receita para que você conseguisse um equilíbrio em todos os seus colegas de vereadores? Tadeu, já inicio essa resposta, primeiramente agradecendo mais uma vez os meus pares que confiaram, né, que eu assumisse, embora hoje o vereador mais jovem da legislatura do município, e se não me engano, acho que o mais jovem da história da cidade, assumi a presidência. Então, em 2021, eu era primeiro secretário da mesa diretora, tive o privilégio de compartilhar a mesa com o ex-presidente Ednei Patê, e ali eu pude perceber algo muito importante para a pessoa se tornar um presidente de uma Câmara de Vereadores municipal. Eu acho que o diálogo, a conversa, a tranquilidade, escutar todos os lados e, obviamente, ter uma boa articulação nos projetos, requerimentos, tudo aqueles assuntos que eram debatidos, eu chegava depois da sessão, parava, esse assunto eu não domino muito, tenho que estudar mais, esse assunto eu domino, vou compartilhar com meus pares. Enfim, eu acho que essa questão do diálogo, do bom relacionamento. Você iniciou a abertura desse programa falando da guerra que nos assola Ucrânia e Rússia. Eu acho que a gente só vive hoje uma guerra nesses países porque não houve ponderamento, não houve bom relacionamento, boa conduta e, acima de tudo, uma conversa entre essas lideranças que, por vezes, fazem com que seus países se destruam de forma muito triste, né, para a população. Nós estamos recebendo a segunda maior autoridade do município de Biguaçu, o presidente da Câmara Municipal, o Manequinha. Agora, o prefeito Salmir, ele tem a maioria na Câmara? Sim. Hoje a gente tem, na verdade, assim, até é difícil de dar números, porque a gente tem uma maioria absoluta. Lá nós somos em 15 vereadores e temos um trânsito muito bom entre 13 vereadores, mas, enfim, a gente tem a maioria, a gente tem uma composição lá de MDB, Podemos, hoje União Brasil, que é do PSL Democratas, temos também parte do PSD, enfim, estamos com a maioria. Então, os projetos que forem bons para a cidade, que forem pertinentes para a educação, para a saúde, desenvolvimento econômico, obviamente o prefeito não terá dificuldade na Câmara de Vereadores. Hoje, qual é a prioridade que o povo, a sociedade, hoje não tem o direito de se calar? Tadeu, eu acredito que por muito a gente, principalmente os 2 últimos anos de pandemia, muito se falou no quesito saúde, mas a gente acaba esquecendo de falar de outros assuntos tão importantes quanto educação, segurança pública, mas hoje de forma muito específica, o que a gente vê que Biguaçu precisa é geração de emprego e renda. Volto a dizer, todos os assuntos são importantes, mas hoje a gente sente um clamor na sociedade biguaçuense, que é tornar Biguaçu, né, o senhor é conhecedor, é quase que 3 vezes maior do que São José. A gente tem uma extensão de 320 quilômetros quadrados de expansão territorial, enquanto São José apenas 160. Então, isso nos potencializa de forma organizada a projetar Biguaçu para o futuro. A gente pretende, junto ao prefeito Salmir, estudar o plano diretor e reorganizar toda essa estrutura imobiliária da cidade para que a gente receba cada vez mais comércios, indústrias, para que a gente possa tornar Biguaçu um polo atrativo no quesito de desenvolvimento econômico. Então, a gente precisa, obviamente, gerar emprego, e a Prefeitura vem fazendo isso, Tadeu, de forma muito brilhante. Semana passada, terça-feira, eu participei da formatura do Pro Biguaçu, que é um programa que Biguaçu identifica quais as empresas estão se instalando e qual mão de obra ela necessitará. Almoxarifado, recepcionista, e Biguaçu, com parceria com o Senai, oferece esses cursos gratuitos para que a mão de obra de Biguaçu fique em Biguaçu, para que ela não venha para São José, vá para Palhoça. Isso, obviamente, tornar Biguaçu não mais uma cidade dormitória, e sim que o jovem que mora em Biguaçu, ele mora, estuda, trabalha, gasta seu dinheiro para que a economia gire na nossa cidade e o ISS volte como renda para que a gente possa investir no futuro da cidade. Nós estamos convivendo aí com a alta do combustível, né? E tudo está disparando, principalmente os preços dos supermercados estão disparando. Como é que Vossa Excelência vê essa questão? Tadeu, infelizmente o poder de compra do povo brasileiro cada vez diminuindo,
Isso a gente sabe que é impacto de ações do governo federal, embora às vezes a gente não quer chegar nessa temática, qual que é o nosso anseio, o nosso desejo por uma candidatura federal. Uma coisa eu posso te afirmar, o meu ponto de vista, o próximo presidente, ele tem que ter principalmente a retomada econômica do Brasil, desenvolvimento de emprego, geração de renda, aumentar o poder de compra, fazer com que o dinheiro chegue na mão do cidadão. Hoje, infelizmente, um pai de família que ganha lá o seu salário mínimo, que vai ao supermercado, ele sai triste, sai desanimado, né? Muitas vezes desesperado, porque o mesmo pai de família que ganha um salário mínimo, às vezes paga aluguel, tem 2, 3 filhos dentro de casa, isso dificulta, obviamente, o sustento, e nenhum pai de família quer deixar de faltar o alimento para os seus filhos. Então, eu acredito que a gente precisa olhar o Brasil, principalmente para a classe mais desfavorecida, no quesito economicamente falando. A gente precisa criar programas de retomada ao mercado de trabalho, de retomada à economia, e isso, no meu ponto de vista, é botar dinheiro na mão de quem mais precisa, que é a classe mais economicamente inferior do nosso estado, do nosso país, enfim. Nós temos hoje muitos autistas, muitos Down, muitas crianças com deficiências, crianças especiais. E como está o tratamento a essas crianças? Então, Tadeu, o ano passado eu tive o privilégio de criar uma comissão histórica na Câmara de Vereadores, que é a Comissão em Direito à Pessoa com Deficiência e do Idoso. Justamente isso, debater projetos e políticas públicas voltadas a esse público. Tanto as pessoas com deficiência, aquelas que já nascem com a deficiência, mas também aquelas pessoas que por alguma tragédia ou um acidente, ou até mesmo a idade, têm alguma deficiência no futuro. Então, a gente debate esse assunto de forma muito séria, a comissão realiza um brilhante trabalho na Câmara, e um ponto muito positivo também foi uma criação de um projeto de minha autoria no ano passado, que obriga a Câmara de Vereadores a ter um intérprete de Libras para as sessões ordinárias, que a partir da próxima semana já virá uma realidade na Câmara Municipal de Biguaçu, fazer com que o público surdo, mudo, as pessoas com deficiência sejam assistidas e se sintam representadas pelo Poder Legislativo Municipal. O MDB, então, em Biguaçu, tem o prefeito, tem o presidente da Câmara, isso significa que o MDB não está com saudade do Tuta. Na verdade, eu acho que o Tuta é um divisor de águas na política municipal. Hoje, em Biguaçu, a gente ainda tem o nome do Tuta muito ativo, e isso é importante, porque fortalece as lutas democráticas do partido MDB na cidade de Biguaçu. É uma liderança nata, mas, obviamente, eu acho que o legado do Tuta já foi muito importante, já contribuiu muito, e, obviamente, tem potencial ainda para contribuir para a cidade, mas eu vejo que, com o Salmir, prefeito, visionário, com todo esse relacionamento que ele tem, eu acho que o Biguaçu está em boas mãos. É igual aquela corrida de velocistas do atletismo, o bastão foi passado. Eu acho que o Tuta conseguiu passar de forma muito brilhante o bastão para o Salmir, que é o bastão de políticas para a saúde, para a educação, desenvolvimento. Eu acho que Biguaçu continua num ciclo muito bem representado, falando do partido MDB. O Tuta foi um baita prefeito, reeleito, o vereador mais votado da história, que fez várias obras, inúmeras obras na cidade, mas eu acho que agora é a vez do Salmir brilhar para que a cidade tenha bons frutos no futuro. Eu acredito que a cidade está bem representada. Vamos então cumprimentar Biguaçu, o prefeito Salmir, o nosso presidente da Câmara, o Lucas, o Manequinha. Foi um prazer em recebê-lo, obrigado, e estamos sempre aqui à sua inteira disposição. Obrigado, Tadeu. Como eu já disse, sempre muito importante a gente ter essa oportunidade para conversar com o povo catarinense, de forma muito especial com o povo de Biguaçu, e dar um pouco da nossa contribuição. Quem sou eu para ensinar política, né? Um jovem de 26 anos, hoje presidente da Câmara, muito motivado e muito feliz, e, acima de tudo, com muito respeito e compromisso pelo trabalho público que eu venho desempenhando e respeito à população. Hoje, a Câmara de Vereadores é a casa do povo de Biguaçu. Foi um prazer em recebê-lo. Obrigado, Tadeu. E até a próxima. Nós vamos para o nosso próximo intervalo no Show da Tarde. Hoje nós teremos aqui também o renomado Diego Moreira no Show da Tarde. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que
Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Boa tarde, voltamos com o show da tarde. Me chamo Diego Moreira, sou cabeleireiro e agora nessa pauta vamos estar conversando com o Everton Luiz Ávila, mais conhecido como Camarão, fundador e proprietário de Everton Camarão Expresso Outdoor. Tudo bom? Boa tarde. Maravilhosa tarde, Diego. Conta aqui pra gente, Everton, como funciona e como tudo começou a empresa. Bom, primeiro, meu nome é Everton Luiz Ávila, pelos meus pais, sim, pela criação que Deus me deu, sou grato pela vida. E Camarão é um apelido de infância, né? A empresa Everton Camarão Experiências Outdoor, tudo começou com um trabalho de freelancer numa tirolesa num clube. E eu comecei a fazer esse trabalho e me identifiquei por ser ao ar livre. Então, no decorrer da caminhada, eu comecei a trabalhar em empresas com padrões, sim, nas experiências também ao ar livre, e resolvi abrir a minha empresa, porque eu vi as habilidades possíveis que despertou em mim, fui ativado, né? Então, eu acabei deixando as empresas que trabalhavam para abrir o meu negócio. Então, há mais de 10 anos eu trabalho com experiências ao ar livre. E hoje a Everton Camarão Experiências Outdoor, ela é situada em Jurerê, no norte da ilha, fica no hotel 7 Ilhas, tá? Com as experiências de stand-up paddle, caiaque, trilhas, passeio de lancha, veleiro, mergulho, arvorismo, rafting, parapente, paraquedas. Então, todas as experiências ao ar livre que as pessoas queiram ter, se conectar, né, com as vivências, os elementos da natureza, né, estão todos convidados. Everton, conta aqui um pouquinho para a gente quais experiências que cada participante tem participando ao ar livre de um esporte como esse. O que acontece? As pessoas às vezes vêm para mim, me procuram, né, para ter a vivência, e elas acabam até nem sabendo o que realmente queriam, né? Ela queria só remar num stand-up paddle, por exemplo.
mas vinha com o medo de ir na água. Então, o medo dela não é de ir na água, né? O medo é de afogar lá. Então, a gente acaba tratando alguns bloqueios ali. Então, o intuito é conectar os clientes com as experiências ao ar livre, né? Então, esses medos, por exemplo, a gente não nasce com medo, né? O medo é um paralisante. Então, conectamos o cliente com o ar livre, mostramos para ele que é possível ele ter essa vivência e ele sai de lá transformado, né? A gente faz essa conexão, essa ponte, né? Então, a gente apresenta o possível, né? Então, a gente apresenta lá um comprometimento com boas práticas, né? Toda a parte de segurança, tem um sistema de gestão de segurança, a Everton Camarão Experiências Outdoor também é cadastrada no Cadastro. Então, tem todo um processo que a gente tem ali, a preocupação com a segurança, com a vivência que ela vai ter, aquela experiência, para ela sair com aquele gosto assim, não, pô, quero voltar, eu quero curtir essa vivência e trazer de volta para o ambiente natural, né? E... Há uma preparação antes da pessoa ir ao ar livre, né? Tem. Você falou ali sobre a pessoa ir remar, e ela não vai porque ela tem medo. Vou usar o exemplo da minha pessoa. Eu tenho um certo medo com o mar, né? Um certo ressentimento. Então, há todo um trabalhar, uma conexão com a natureza, para a gente poder fazer esse mover, né, esse esporte. Isso Sim. você trabalha. Conta um pouquinho para a gente, o pessoal de casa que está curioso para saber, como funciona essa conexão. Primeiro, a gente recebe o cliente na nossa base, né? Quando o cliente chega lá em Jurerê, então a gente faz uma conversa, né? A gente passa um briefing da atividade, conversa se ele já tem a experiência, a gente preenche um seguro também, que é feito um seguro de cada atividade, passo que tem um sistema de gestão de segurança, porque é importante a gente passar a segurança para o cliente, né? Principalmente para quem nunca teve a experiência, então precisa se sentir seguro, né? Passo também que eu sou um socorrista, então eu começo a transferir uma segurança, ativar o possível para a gente ir para a vivência, sabe? Pô, você tem medo de afogar lá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um colete salva-vidas, né? Você vai estar junto com um profissional capacitado, com um socorrista, sabe? Você vai estar com um equipamento que tem zelo, né? Tem manutenção que acontece aqui. Então, a gente sempre trata dos equipamentos, a reciclagem na parte de segurança, né? A gente fala do ambiente onde o cliente vai ser inserido. Por exemplo, a atividade de arvorismo que está passando ali é no alto. Então, tem gente que tem medo de altura. Eu sou um deles. Mas o medo não é de ir na altura, o medo é de cair de lá. Então, o que a gente faz? A gente passa ali que você está conectado com um equipamento de segurança, né? Você tem uma cadeirinha, você está conectado numa linha vida, tem um profissional que está junto com você durante a experiência e a gente vai passando cada obstáculo até o fim, fazendo uma tirolesa, né? A experiência com o veleiro, as pessoas às vezes também falam, né? Pô, mas eu enjoo, eu tenho um negócio com o mar. E aí eu falo, né? Sim. Quantas vezes você velejou? Quantas vezes você fez um passeio de barco? Sabe? Porque pode ser que a primeira experiência seja diferente da segunda, né? As trilhas, né, como essa da Lagoinha do Leste, só para avisar o povo de casa, embaixo tem um platô, tem uma pedra. Eu tinha curiosidade de saber, tem uma pedra ali embaixo, né? Ali tem uma pedra, tá? Então, o mais importante é chegar ali com um profissional também. Chegar em segurança também, né? Chegar em segurança. Porque não é apenas pegar uma trilha, né? Tem toda uma trajetória, tem um cansaço físico, Sim. né? Tem as dificuldades no meio da trilha, então tudo isso tem que ter um profissional ali orientando, né? Não é somente pegar, vou fazer uma trilha. Sim, inclusive na minha última ida à Lagoinha do Leste, teve um casal de Roraima, era um casal de biólogos, o esposo dela passou mal lá em cima no Pico da Coroa, porque você faz uma trilha para chegar até a praia da Lagoinha do Leste, ou você vai pelo Pântano do Sul ou pela Praia do Matadeiro. A Praia do Matadeiro, para chegar até a Lagoinha do Leste, é o trecho mais longo. Então, ele foi pelo trecho mais longo, não conhecia, e chegou lá e ainda fez o Pico da Coroa. Então, a primeira vez, como é bom você procurar um profissional?
eu recomendo a primeira vez no meu cliente ir pelo Pântano do Sul, que é mais curto o acesso até a praia, para fazer com tranquilidade o Pico da Coroa. Sim. E eles chegaram lá sem água, ele passou mal, desmaiou no meu colo, e aí, por isso que eu acabo sempre reciclando essa minha parte como socorrista, para te fazer o primeiro atendimento, porque nesses ambientes é importante você fazer isso, né? Então, passou mal e foi por uma falta de informação. Sim, tem que ficar atento, né? Sim. Hoje, fala um pouquinho ali, vocês atendem aonde, onde que fica localizado, para o pessoal de casa poder ir buscar vocês, pegar mais informações, telefone para contato, Instagram. Sim. A Everton Camarão Experiências Outdoor, hoje a base é em Jurerê, no Hotel Sete Ilhas. Tá? Então, ali é um ponto de saída para as experiências. Não necessariamente precisa ser dali. Tá? Aí tem um contato de WhatsApp, que é o DDD 48 99110 9531, ou com o Instagram, @EvertonCamarãoOutdoor, outdoor, que é de ar livre, tá? E também tem um site, www.evertoncamarão.com.br. Everton, obrigado. Foi um prazer imenso em recebê-lo aqui no programa. Tem algum agradecimento? Tenho. Agradeço aqui esse momento de estar aqui com vocês, ao pessoal também de casa, estão todos convidados para ter uma experiência, uma vivência, se conectar com os elementos da natureza, porque a natureza manda muitos códigos, sabe? Você às vezes carrega algum tipo de bloqueio, que o desbloqueio está no ambiente ao ar livre, da natureza. E preparem que tem novidades aí, está acontecendo o rebrand da marca, tá? Que é a reconstrução da marca, então em breve já a conexão Exo. Obrigado. Voltamos já com o show da tarde.
maior perigo é que eu caio ali. Ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caio ali. Ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Hi, recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B.
Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Boa tarde, voltamos com o Show da Tarde. Me chamo Diego Moreira, sou cabeleireiro e agora nessa pauta vamos conversar com a Rafaela Buffon, terapeuta holística e consteladora familiar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Conta um pouquinho pra gente o que seria holística. Então, as terapias integrativas, elas fazem parte de uma política nacional, né, inclusive do SUS. Então, existem várias práticas integrativas que estão dentro dessa política, né? Então, nós temos o reiki, a constelação familiar, a auriculoterapia, massoterapia, enfim, várias práticas estão associadas a essa questão que se chama holística, né? Então, é tudo que vem em benefício e complementa tanto a ação médica, né, quanto outros profissionais de psicologia. Então, isso é um complemento a práticas que a pessoa já vem buscando em prol do benefício da sua saúde. Sim, você falou ali sobre constelação familiar. Conta um pouquinho pra gente. Você é consteladora, como funciona a constelação familiar? Sim. Então, a constelação familiar, ela é uma terapia breve, tá? Por que a gente fala breve? Porque basta uma sessão para você resolver determinado tipo de problema, né? Então, você me diz, Rafaela, gostaria de olhar para o meu lado profissional, né? Então, através desse olhar para o teu lado profissional, a gente vai buscar o que tem de raízes no teu sistema familiar que podem estar dificultando, que fazem com que o teu profissional não flua de uma determinada forma, aquilo que você espera, né? Então, a constelação familiar, a gente sempre vai se remeter à nossa ancestralidade, né, aos padrões do nosso sistema familiar, às crenças que a gente recebeu, porque tudo gira em torno da nossa família, né? Então, a família é a nossa primeira forma de comunicar é com eles. E ali a gente aprende tudo, aprende os valores, aprende a ética, né? E reproduz muitas coisas que nós vimos com eles. Então, isso pode ser, tu pode reproduzir coisas positivas, mas também muitas coisas negativas, né? E a constelação, ela traz também os movimentos inconscientes que a gente repete da nossa família, né? Porque muitas vezes a gente faz essa repetição de padrão por amor. Então, como eu amo e quero pertencer a esse sistema familiar, eu continuo fazendo o que eles fazem, né? Então, um exemplo seria a questão de prosperidade. Os meus pais não foram prósperos, né? Então, para mim, ser uma pessoa próspera na minha família é muito difícil. E quando eu consigo, eu sinto muita culpa por isso, né? Então, é essa repetição de padrão. E a constelação familiar, ela te traz essa clareza, né? Do que tu tem de problema, que tu apresenta como uma questão, e que tu pode ver de uma outra forma para poder mudar esse padrão que tu se vê tão emaranhado, né? Rafaela, você falou ali agora na questão da pessoa repetir o padrão por amor, né? Tipo, a pessoa, eu amo tanto essa família, ou eu quero fazer parte disso, né? Eu quero se sentir incluso, mas a pessoa não vai deixar de ser incluso dentro do ambiente familiar porque se torna diferente. Ou porque escolhe outro caminho. Sim. Não é isso? Então, a constelação, ela traz essa... digamos assim, vira essa chave dentro da gente. Isso mesmo. É porque na constelação a gente fala muito da lealdade familiar, né? Então, por lealdade e amor por eles, eu permaneço fazendo as mesmas coisas. Porém, como tu falou, a grande virada de chave é eu entender que por amor a eles eu posso fazer diferente, né? Então, por amor a ele, por honra a tudo que eu recebi, eu faço um pouquinho diferente. Né? Então, assim, o fazer diferente é possível e a gente precisa fazer diferente do que eles fizeram, né? Quando a gente fala disso, a gente fala muito do exemplo também da ovelha negra da família, né? Sim. Então, a ovelha negra é aquela que é muito excluída, rejeitada, porque ela é muito diferente.
Mas a ovelha negra é a que tem uma grande oportunidade de mudar todo o sistema familiar. Sim. E isso é muito interessante. Abrir espaço para uma nova etapa na vida Sim. e próximas gerações. Sim. Eu vejo aqui também, Rafaela, que você tem uns bonequinhos. Conta aqui pra Isso. gente como funcionam esses bonequinhos Então. dentro do seu trabalho. Tá. Então, a constelação familiar, ela pode acontecer de duas formas, tá? Então, existem as constelações familiares que são feitas em grupos, né? Então, as pessoas desse grupo representam pessoas da sua família, para você olhar para determinada questão que você considera um problema, né? Mas eu trabalho com os bonecos de forma individual. Então, como é que funciona? Eu trabalho com a constelação na água. Então, esses aqui são os bonecos, né? Então, existe uma travessa de água, que infelizmente eu não consegui trazer, mas que a gente vai colocando os bonecos na água, e a água, por ser um campo eletromagnético, ele vai fazendo com que os bonecos se movimentem sozinhos. Então, assim, a constelação, ela se realiza da forma tal como é, né? Então, os bonecos vão estar buscando uma determinada conexão, eles vão estar buscando estarem muito afastados uns dos outros, e aí a gente consegue perceber coisas que, se tu não se olha de fora enquanto observador, talvez tu nunca teria essa sacada, vamos dizer assim, né? Então, esse movimento na água é muito interessante. Isso tem existe essa tradição dos bonecos na água. Nas festas de São João, aqui no Brasil, já existiam, elas botavam na bacia um bonequinho. Então, a origem da constelação na água vem muito dessa tradição, né, que se manteve aqui nas festas. E agora a gente consegue trazer o sistema familiar da família, né, o sistema familiar que compõe, para olhar para essas questões que precisam ser clareadas, elucidadas, para que a pessoa consiga realmente perceber o que ela precisa fazer para o fluir da vida, né? Sim, Rafaela, assim, qual seria realmente, assim, de uma forma mais clara, objetiva, o objetivo da ilustração dos bonequinhos nas águas para quem participa? A clareza. A clareza. Uhum. Trazer a clareza. A clareza, né? Então, por exemplo, a gente coloca aqui uma mãe a mãe e uma filha, né? Então, quando a gente coloca elas na água, elas vão tomar determinada posição, elas vão encontrar o lugar delas, né? E aí a gente pergunta para a pessoa: isso faz sentido para você, essa distância que você tem hoje com sua mãe? Ah, sim, faz sentido. Então, a gente coloca depois aqui a mãe dela. A mãe dela tem a mesma postura em relação a ela, sabe? Um distanciamento, né? Não estar olhando para aquela filha. Então, a gente percebe que é um movimento que se repete nos sistemas. Uma repetição, né? De padrão. Uma repetição de padrão, sim. Então, na água, a gente consegue ter essa clareza, né? E percebe os movimentos que a gente está enredado. Porque, muitas vezes, a gente, por amor também, a gente repete, né? Como a gente comentou bastante essa questão da lealdade, mas também não busca se oportunizar e está fazendo de forma diferente, de forma né? diferente, ou Sim. seja, a pessoa, uma coisa é eu falar, né, com a pessoa, explicar, outra coisa é ela ver Sim. que realmente existe um distanciamento, né? Uhum. Isso realmente traz uma clareza para a pessoa. Isso. Né? Hoje você é sócia da empresa? Espaço Terra Sagrada. Aonde que fica localizado? Então, o Espaço Terra Sagrada, ele fica localizado em Campinas, em São José, na Rua Vanderlei Júnior, 05. E lá nós somos em 4 terapeutas, né? Então, nós trabalhamos com reiki, com barra de ácidos, constelação familiar, terapia com florais. Eu faço atendimento também com o feminino, né? De estar fazendo esse resgate da mulher. E aromaterapia também temos, né? Então, a nossa equipe oferece bastante práticas integrativas e traz bastante suporte quando a pessoa precisa estar olhando para as suas dores, né? Que é isso que a gente faz. E telefone para contato, Instagram? Então, meu telefone de contato é o 99973-2534 e o Instagram é Espaço Terra Sagrada. Tudo junto. Tudo junto. Rafaela, obrigado por este momento, Obrigada por essa entrevista, também. por essa clareza, né? Porque às vezes a gente tem dúvidas, né? Até o pessoal de casa ouve falar sobre a constelação, ouve falar o que é a constelação, mas não tem uma certa clareza. Sim. Né? O que é o biscuit, o que é os bonequinhos. Aham. E aí, quando a gente tem assim, uma informação, a gente começa a entender o que é o assunto. Sim. Muito obrigado, Rafaela. Você tem algum agradecimento?
Agradeço a oportunidade, né, de poder fazer com que pessoas tenham acesso a essa terapia. É uma terapia riquíssima, me traz uma cura além de você para todo o teu sistema familiar. É isso. Obrigado. Obrigado, pessoal de casa. Voltamos já com o Show da Tarde. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Hi, recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina.
Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Ana, preciso dizer, Ana, preciso dizer do nosso amor. Quero sentir tua vida em minha vida e nada mais, como um sonho que se torna real. Caminharemos pro infinito, pras estrelas muito além, iluminados pela luz dos olhos teus. Ana, preciso dizer, Ana, preciso dizer do nosso amor. Quero sentir tua vida em minha vida e nada mais, como um sonho que se torna real. Caminharemos pro infinito, pras estrelas muito além, iluminados pela luz dos olhos teus. Ana, preciso dizer, Ana, preciso dizer do nosso amor. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que...
Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Boa tarde, eu sou Tatiane Debacker, sou facilitadora em constelação familiar. Estou aqui no Show da Tarde para um bate-papo com a Estela Olivo Save, que é minha sócia no Espaço do Servir, que fica na Lagoa da Conceição. Estela, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho tão lindo que é a constelação familiar. E para falar sobre constelação familiar, nós não podemos deixar de falar sobre as forças do amor, né, que é a base desse trabalho. E as forças do amor, ela diz respeito sobre o pertencimento, todos têm o direito de pertencer, o equilíbrio entre o dar e o tomar, a hierarquia, quem vem antes tem precedência, e o assentimento. Dentro dessas leis, hoje nós escolhemos falar sobre os nossos pais, sobre o equilíbrio entre o dar e o tomar. Todas essas relações, elas têm um equilíbrio, com exceção da relação de pais para filhos. Então, os pais dão e os filhos tomam, né? Então, fala um pouquinho para a gente o que é isso, tomar os pais. Boa tarde a todos, para quem está nos assistindo hoje, eu sou Estela. E vamos lá, então o que seria o tomar os pais? Quando a gente fala das nossas relações, elas são baseadas, como a Tatiane estava falando, nesse equilíbrio entre o dar e o receber. Só que com os nossos pais a gente não consegue ter esse equilíbrio porque o que eles nos deram realmente foi muito grande, que é a vida. E como que a gente vai retornar a vida para os nossos pais? A gente não consegue. Então, dos nossos pais a gente recebe, e o receber é justamente esse movimento que a gente faz, né? Esse movimento de tomar. Então, é como se fosse um copo de água, um copo de suco, um copo de Nescau, que a gente não consegue separar o que é Nescau, o que é leite, o que é suco, açúcar, se é 2 frutas, uma laranja, uma acerola. A gente simplesmente toma o que está no copo. E o tomar no copo, o tomar os nossos pais, é receber tudo isso que veio das 2 árvores que nos geraram, tanto a árvore da nossa mãe, quanto a árvore do nosso pai. E ver também os nossos pais como seres humanos. Então, explica um pouquinho para a gente, Tati, o que seria estar vendo os nossos pais como seres humanos e não como seres perfeitos, que nem a gente muitas vezes cai na tentação de julgar. Enquanto crianças, nós idealizamos, né, um pai perfeito e uma mãe perfeita. Só que a criança já cresceu, agora nós somos adultos. E a forma de viver a vida, uma vida harmoniosa, leve, é como adultos. É olhando para esse pai, que às vezes eu nem conheci, para essa mãe, que de certa forma não foi tão boa quanto eu gostaria, quanto eu idealizei, mas que é uma mulher, né? E ela me deu a vida. Então, dar a vida e fazer algo bom com ela, eu só posso enquanto eu estou no estado adulto. Se eu estou julgando, esperando que os meus pais façam algo ainda, como se isso pudesse ser diferente, a minha criação, o meu nascimento, se eu ainda julgo que não foi certo e que não foi bom, isso pesa sobre mim, né? E quando isso pesa sobre a gente, a nossa vida fica muito limitada, né? Isso cresce e nos torna pessoas infelizes, né? Então, quando nós não conhecemos, Estela, o nosso pai, isso se aplica, né? Como a gente pode viver o tomar no dia a dia se eu não conheci meu pai ou a minha mãe? Bom, para que a vida chegasse até a gente, primeiramente, houve um sim desse pai e dessa mãe, de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente.
Então, esse pai, essa mãe, eles já crescem dentro da gente, eles já estão dentro da gente. Então, tomar o pai, ele vai muito além de conhecer ou mesmo de conviver com o pai, porque existem situações que a pessoa não conheceu o pai porque ele faleceu antes, porque foi uma relação de um dia. Mas o tomar o pai, ele é muito mais forte do que isso. É a gente trazer junto com esse pai todo o sistema que veio dele e acolher nele com gratidão a vida que chegou até a gente. E acolher com gratidão, ela passa então por todos esses por esses percalços da vida que fez a vida chegar até a gente, para que a gente consiga realmente olhar para esse pai com amor e com gratidão e assim seguir a nossa vida. E esse assentimento, né, que é esse sim para a vida exatamente como ela foi nos dada, é que faz as coisas acontecerem de uma forma mais leve, um fluir. Né? Um fluir, esse pai vai nos dar segurança, vai nos dar direção. E essa mãe, quando nós assentimos e tomamos essa mãe exatamente como ela foi, nós temos uma vida abundante, próspera, relacionamentos mais saudáveis. Né? É incrível o quanto esse movimento que parece tão simples, né? O essencial é simples, já dizia o nosso mestre, Bert Hellinger, é difícil de ser feito, porque nós ainda estamos na criança, no orgulho, no julgamento, né? Então, assim, muitos clientes, a maioria tem dificuldade aí, né? E a gente começa trabalhando essa base, pai e mãe. Então, muitos vêm e dizem assim, nossa, eu odeio minha mãe, nossa, ela me fez muito mal. Como que isso pode influenciar de forma negativa essa pessoa? Bom, primeiro que quando a gente julga os nossos pais, a gente está vendo eles como perfeito e algo, imagina os nossos pais como perfeito e algo não está dando muito certo. Então, primeiro, nossos pais são humanos. Então, assim como eu erro, eu acerto, Tatiane erra, Tatiane acerta, a mesma coisa vai servir para os nossos pais. Então, ver eles enquanto perfeitos, como deram a vida para a gente, mas enquanto seres humanos, como são. Então, analisar isso, ver isso e tomar essa grandeza que são os nossos pais, traz bastante segurança para a gente. E a gente começa também a olhar, observar que enquanto a gente está julgando a nossa mãe, julgando o nosso pai, a gente faz crescer isso dentro da gente. Então, quando eu julgo, eu tendo a me parecer com aquela pessoa, eu faço crescer isso dentro de mim. Existe um anseio da alma, né? De fazer igual, como se a gente dissesse, eu te amo tanto que eu faço igual, faço como você. E é justamente isso que muitas pessoas nos procuram dizendo que eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai, o que eu faço? Como que eu mudo isso? Mas acaba sendo igual por uma lealdade inconsciente. Exatamente. Né? Então, a gente imagina que as nossas ações elas são regidas pelo nosso consciente, que a gente está toda hora pensando e raciocinando que aquilo tem que ser feito daquela forma, mas como as nossas relações, a maior parte delas são inconscientes, muitas vezes a gente está lá julgando a nossa mãe, não querendo ser igual a ela, e quando a gente menos espera, a gente está agindo igual. A gente está fazendo exatamente da mesma forma. Então, começa acolhendo essa mãe, acolhendo esse pai como ser humano. E como ser humano da forma como ele é, e eu acolhendo a forma como ele se mostra para mim, da realidade como ela é, aí sim eu consigo ter um caminho um pouquinho diferente, aí sim eu consigo olhar um pouquinho diferente, porque eu já acolhi esse pai e minha mãe no meu coração. Isso, muito bem. E Estela, você atende também, se você quiser deixar teu telefone. Isso, tanto eu quanto a Tatiane, nós atendemos no Espaço de Servir, estão todos convidados para nos visitarem lá, inclusive hoje à noite a gente tem grupo de constelação, que começa às 7 da noite, com participação gratuita. Então, quem tiver interessado pode entrar em contato comigo, com a Tatiane. Meu telefone é 98822-7760. E nós duas atendemos também com constelações com bonecos, em atendimento individual. Teu telefone, Tatiane, tu gostaria de deixar para todo mundo também? Que está nos assistindo? 99148-3188. Então, obrigada. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que
Boa tarde, pessoal. Eu sou a Estela Olivo Save, eu sou consteladora familiar no Espaço de Servir. Hoje eu estou aqui com a Tatiane Debacker e nós vamos ter uma conversa sobre constelação familiar e sobre o campo sistêmico. Tatiane, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela tua presença. E eu gostaria de começar perguntando o que são campos sistêmicos. Será que a gente conseguiria estar explicando um pouquinho mais para quem está nos assistindo de casa o que seria um campo sistêmico? Como isso, né, como esses campos influenciam a nossa vida? Como pode eu ressoar, eu repetir um padrão de alguém lá de trás que eu não conheci, né? Então, imagina que existe uma nuvem que guarda todas as informações, como o drive do nosso celular. E esse drive vai carregando todas as ações, todos os pensamentos, comportamentos e vai ficando armazenado. Conforme os descendentes vão nascendo, eles vão entrando nesse campo de informações e vão ressoando com aquilo. Então, muitas vezes eu estou repetindo um padrão da minha bisavó, que não é a minha realidade hoje, mas eu estou ressoando com esse campo está fazendo uma pressão sobre as minhas escolhas e eu começo a tomar decisões com base nesses campos. Então, a constelação, quando nós olhamos dentro de uma constelação, ou com bonecos, ou em grupos, nós vemos a origem. Qual é a dinâmica que está oculta? Quando que aquilo começou, né? Onde que as ordens, as forças do amor foram desrespeitadas. Então, por exemplo, se houve uma exclusão, né, do meu bisavô, eu não sei nada disso, nem sei o nome dele, digamos. E esse bisavô, ele, como tem a força do amor do pertencimento, todos têm o direito de pertencer, o campo sistêmico, essa inteligência que Bert chama de uma inteligência arcaica, mas que é assim, independe da minha concordância, da minha aceitação, como a lei da gravidade, eu não vejo, mas ela age sobre mim, né? E isso é importante falar, né, Tatiane? Muitas vezes a gente acha que essa ação é uma ação consciente, que eu preciso ter conhecido meu bisavô, que eu preciso ter conhecido esse antepassado para que eu conseguisse ter influência, para que eu conseguisse estar repetindo esse padrão, quando na verdade não, na maior parte das vezes a gente não conhece. E não necessariamente a gente vai saber, inclusive, da história desse antepassado de uma forma consciente. Mas quando a gente faz uma constelação, tanto na forma de bonecos quanto na forma em grupo, a gente percebe o quanto que esse antepassado, que está lá atrás, que muitas vezes a gente nem tem conhecimento sobre como foi a vida dele, vai estar influenciando na nossa vida e age exatamente igual a como a gente está agindo. E aí que a gente traz essa informação que está nesse drive, nessa nuvem sistêmica, para a nossa realidade, para a nossa consciência, e aí a gente começa a olhar, não, peraí, mas então veio lá de trás, e a partir do momento que a gente toma essa consciência, aí sim a gente consegue olhar com muito mais precisão para essa situação e conseguir sair dela, conseguir sair desse padrão repetitivo, né? E se nós estamos passando por essa situação como clientes, né, procuramos um facilitador para olhar para isso, no exemplo desse bisavô que foi excluído, eu faço um movimento de inclusão. Eu, como adulto, digo sim para esse bisavô que fez alguma coisa talvez muito dura e que foi necessária a exclusão dele do sistema naquela época para preservar esse sistema. Isso é importante falar também, né, Tatiane, que na constelação a gente tem os princípios sistêmicos, que são a inclusão, a hierarquia, o assentimento e o equilíbrio do dar e receber. E, no geral, quando algum membro é excluído desse sistema, lá no nosso passado, ou inclusive até no nosso presente, isso repercute na nossa vida de uma forma bastante intensa. Com certeza. Então, acidentes, falências, mortes, assassinatos, injustiça. Tudo isso. Então, olhar para essa situação e incluir ela, de fato, faz a gente conseguir estar trabalhando, estar vivendo de uma forma muito mais plena, porque essa pessoa foi incluída. É o nosso sistema que vai estar nos cobrando, de uma forma inconsciente, através da repetição dos padrões, essa inclusão desse membro que foi excluído lá no passado. Exatamente. E, Tatiane, pode continuar. E assim, a constelação, ela traz essas dinâmicas em todas as áreas da vida, né? Desde um imóvel que às vezes não é vendido e demora para ser vendido e vem um comprador e não dá certo e tem um processo muito complicado, a gente pode olhar para isso na constelação, para ver de onde que vem essa dificuldade.
Se aconteceu alguma coisa naquele imóvel ou naquele terreno e que alguém não está sendo honrado, respeitado, incluído, não é? Isso, então essas dinâmicas invisíveis que a gente vê muito em constelação, elas trazem soluções para a gente que são muito práticas, muito lógicas, depois que a gente cria consciência, e muito leves também. Então, a constelação ela pode ser usada para N situações na nossa vida, né? Como a Tatiane estava falando, questão de imóveis, questão de troca de emprego, de um relacionamento, de uma dificuldade que a gente tem em lidar com nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossa própria família. E a inclusão de todo esse sistema, né? de todas essas dinâmicas invisíveis, ela faz realmente a gente conseguir estar olhando para frente com muito mais certeza e muito mais firmeza. E para a gente finalizar, Tatiane, como que então a gente pode estar fazendo para ter uma vida muito mais plena a partir do tomar o pai e a mãe, que a gente já comentou um pouco na outra entrevista? Isso. Então, esse assentimento é o sim para a vida, né? Esse homem e essa mulher se encontraram em algum momento e geraram essa vida que sou eu. Poderia ter sido diferente? Poderia, mas não foi. Então, a partir do momento que eu, como adulta, olho para isso e digo, ok, essa mãe é a mãe certa para mim. Porque nenhuma folha cai sem o consentimento do Criador. Né? Então, se eu nasci nesse sistema, é ali que eu preciso florescer. E foi ali que nasceu, né? É ali que eu vou crescer. Poderia ter sido de outra forma. Não foi. Na verdade, o que aconteceu foi daquele jeito. Poderia ter nascido em tal família. Não, mas a família que ressoou contigo naquele momento, que fez vir a vida, foi a sua. Então, esse assentimento é importante porque é essa realidade que a gente precisa para a nossa vida. Exatamente. Isso que vai nos trazer mais facilidade, harmonia, né? Sim. Leveza. E lembrando, então, que hoje à noite nós temos um grupo de constelação, né, Tatiane? Todos convidados, às 19 horas, na Lagoa da Conceição, ao lado do terminal. No Espaço de Servir. E quem quiser nos acompanhar no Instagram é @spaco_do_servir. E nós temos grupos semanais de constelação com participação gratuita. E para conhecer um pouco mais o nosso trabalho, você pode ver o nosso Instagram por lá. Agora fiquem com os comerciais e muito obrigada pela presença de vocês. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Hi, recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto.
Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Boa tarde, voltamos com o Show da Tarde. Me chamo Diego Moreira e agora vamos conversar com a Jerusa Furlani, coach, dona da Jerusa Furlani, palestra e treinamento. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, feliz de estar aqui com você, com vocês aqui também, trazendo o autoconhecimento para essa tarde. Jerusa, conta pra gente o que seria o coach e o que ele faz. Eu gosto de dizer que o coaching, além de ele transformar a nossa vida, ele faz uma mudança de mentalidade. Como você falou antes para mim, né? A partir do momento que a gente expande a mente, não tem mais como entrar naquela caixa. Então, o coaching, ele é uma ferramenta que ele vai te levar do ponto A, né? O profissional, eu, coach, vou te questionar aonde você está, quem é você, qual é a sua real identidade, o que aconteceu na tua história. E aí a gente vai desenhar a sua meta, para onde você quer chegar, quem você quer se ver daqui 1, 2, 3, 5 anos. E juntos nós vamos desenhar essa meta com uma visão positiva de futuro. Quanto a gente vê pessoas aí sem uma visão positiva de futuro. E quando você não tem uma visão positiva de futuro, você não consegue chegar ao seu objetivo. Você entra na fase de reclamar, você sente dores diariamente, cada um com um tipo de dor. Algumas pessoas emocionais, outras físicas. Muito relacionado também à parte da monetização, porque se você não acredita nas suas capacidades, você não consegue ver aonde você merece chegar. E eu, profissional de coaching, sou treinada, eu tenho as ferramentas corretas para te levar a esse ponto B. Então, quando você pensa em desistir, tal o profissional lá, ei, vamos lá, se mexe, não desiste. E aí a gente tem as ferramentas que fazem você reprogramar, trazendo a crença limitante à estagnação. A gente reprograma. Eu também trabalho, acabei nem te contando, com hipnose. Então, através da hipnose, o que o coach não chega nesse acesso, eu adentro com a hipnose. Então, a gente une ferramentas, trazendo uma forte reprogramação mental, te levando ao sucesso, ao extraordinário. E pode ser que nesse momento você está aí pensando assim, mas comigo não funciona, só com o outro. Ah, esse negócio de coaching, tantas pessoas falam, isso não é para mim, eu não dou conta. E eu te afirmo, é para você. Se foi para mim, vai ser para você aí do outro lado também. Eu acredito. E a partir do momento que o profissional acredita em você, além do propósito, do amor, existem ferramentas que vão te fazer chegar ao ponto B. Eu também era uma pessoa que por muitos anos não acreditava no meu potencial. E, inclusive, eu tinha medo de falar em público. Há 8 anos atrás, eu jamais seria essa pessoa que estaria aqui falando e te olhando tão tranquilamente. Eu tinha fobia, eu não falava em público. Esse microfone na mão aí, só de pensar em pegar é terrível. Eu, como líder também de equipe, eu fui crescendo dentro da equipe, dentro da empresa a qual eu trabalhava. E eu não conseguia desenvolver o meu papel de liderança com clareza. Então, as ferramentas do coaching, elas me lapidaram. Elas me levaram, né, de um ponto A, de uma extrema crença de incapacidade, de uma mente limitada, ao extraordinário, ao ponto B. Hoje, faturando 3 vezes mais, tendo uma família reconstruída, com certeza sendo uma filha melhor, uma mãe melhor, uma profissional
com clareza do que quer e daquilo que faz. Então, o processo de coaching e da hipnose, ele traz o teu poder extra. Ele tem o poder de entrar na sua mente e reprogramar aquilo que vem te limitando. Ou seja, você traz o autoconhecimento da pessoa. Você ajuda a pessoa a trazer clareza nos seus objetivos, trazer clareza para a sua vida, para o seu dia a dia. Você traz um autoconhecimento para ela que ela não conhece dentro dela. E ela passa a conhecer, né? Ela rompe as barreiras. Mas conte aqui um pouquinho para a gente como funciona o processo do autoconhecimento que você passa. O processo de autoconhecimento a qual eu trabalho, eu tenho alguns tipos diferenciados de sessões. Eu atendo individual, então no processo individual você vem até o meu consultório e juntas nós vamos desenhar todas as tuas metas, entender o que te limita, romper essas barreiras, essa crença limitante. Então você vem fazendo um processo mensal comigo, pode ser também de 15 em 15 dias, depende daquilo que você tem de pressa. Mas eu aconselho no mínimo uma vez por mês, tem acompanhamento da minha equipe. Então eu digo assim, o processo de autoconhecimento, ele fala muito para nós mulheres sobre a nossa autoestima. E a autoestima, a gente acredita ser um cabelo, um batom, uma roupa. Isso é autocuidado. A autoestima, ela é mais profunda ainda. Então é sobre a tua autoaceitação, os teus pensamentos, como que você lida com tudo que chega até você. E o autoconhecimento, mulher, você aí do outro lado que precisa, que merece trazer essa tua autoestima de volta, talvez você se perdeu na tua jornada. Pode ter sido um pós-maternidade, uma depressão, pode ter sido algumas questões de relacionamentos abusivos que você sofreu. Então eu digo que o autoconhecimento ele liberta, porque ele trabalha na mulher a autoestima. Se a mulher ela é o pescoço dessa família, ela vai saber direcionar esse homem e essa família para o melhor. Se essa mulher está com uma baixa autoestima, se ela tem fraturas emocionais, se ela usa máscaras para se proteger, muitas vezes a mulher está lá sorrindo, feliz, e por dentro ela está extremamente ferida, machucada, mas ela se levanta e ela vai diariamente fazer o que tem que ser feito. Então a gente pega essas feridas, essas fraturas, e a gente trata ela na raiz do problema, trazendo hoje, essa ressignificação. Você trouxe para o lado das mulheres, né? Hoje você trabalha bastante com as mulheres ou você atende também o público masculino? Interessante essa tua pergunta. Eu acabei nichando para mulheres, porém eu tive que remodelar o meu negócio, porque eu vi que eu sou a coach de famílias e mulheres. Então as minhas flores, eu chamo elas de flores porque o nome do meu processo é florescer, é a gente sair do casulo e a gente se permitir, né, deixar de ser semente e florescer. Então essas mulheres, após o processo, elas trazem o seu marido, seus filhos, seus pais, muitas vezes, trazem também sócias. Então, eu acabo atendendo casais também. Assim que funciona. Faz o atendimento abrangil, né? Você abriu um leque para dar o conhecimento não só às mulheres, mas para os homens também, assim estruturando toda uma família, né? Bacana. Você falou também acerca também sobre palestra, né? Só como não vai dar tempo nessa pauta, só deixa o seu telefone, o seu contato para mais dúvidas e aonde você atende. Tá. Eu atendo aqui no Estreito, pertinho de você, mulher. Então eu quero te convidar a vir. Me chama, eu sou super acessível, meu Instagram ele é bem ativo. Eu gosto que você me mande perguntas, que eu estou aqui para contribuir com a tua vida. Eu quero te servir, eu quero ser ponte para o teu autoconhecimento, porque a gente só consegue mudar uma geração levando o autoconhecimento. Então essa é a minha proposta. Eu atendo no Estreito, aqui pertinho de você. Eu trabalho com coaching individual, retiro para mulheres. Eu também faço o coaching da fala, onde você vai entender o que te limita, o que te trava para poder faturar mais, vender, saber se comunicar com os teus liderados, com o teu marido, com as pessoas ao teu redor.
E o forte mesmo, que é o que as meninas mais me procuram, é o Retiro do Florescer, que vai acontecer dia 3, 4 e 5 de junho. A gente leva todas essas mulheres aí para trabalhar o merecimento delas, levamos elas para um hotel, cuidamos delas, e lá, esses 3 dias de imersão, é aplicado ferramentas do coaching, da hipnose, cuidando desse sagrado feminino de nós mulheres. Jerusa, obrigado pelas informações, pelo conhecimento. Voltamos já com o show da tarde. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Boa tarde, voltamos com o show da tarde. Me chamo Diego Moreira, sou cabeleireiro e agora nessa pauta vamos conhecer um pouco mais sobre a Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira com o vice-presidente, pastor Josué. Boa tarde, pastor, tudo bem? Boa tarde, Diego, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
Conta aqui um pouquinho pra gente, pastor Josué, como que é estar à frente de um ministério, de uma obra missionária dessa? Bom, primeiro a gente precisa pensar um pouco na história da igreja, né? E pensar lá atrás no que foi feito por tantos outros homens e mulheres que deram sua vida, né, pelo propósito, por um propósito maior, que era dar continuidade na igreja em que o Senhor Jesus instaurou, né, instituiu na terra. Então hoje nós temos um cargo e uma responsabilidade na igreja que não se pode resumir, não se pode medir pela posição que se ocupa, mas pela responsabilidade que se tem no trabalho que nós desenvolvemos no nosso ministério, na nossa igreja. Pastor, conta aqui pra gente, quais são os trabalhos hoje que a igreja oferece, qual é a agenda, a programação da igreja hoje durante a semana? Diego, nós temos a semana começa no domingo pela manhã, né? A partir das 9 horas da manhã nós temos um trabalho chamado Escola Bíblica Dominical, que é um trabalho fundamental para o andamento da igreja, tá? E à noite, a partir das 19 horas, nós temos o culto da família. O culto da família é onde a gente recebe todas as pessoas, né, todas as famílias, e a gente abraça essas pessoas, se reúne com elas para fazer uma reunião, um culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Na segunda-feira nós temos o nosso grupo familiar, né? Na terça-feira nós temos o nosso culto de ensinamento e doutrina da Palavra de Deus, 20 horas também. Quarta-feira, quinta-feira, grupo familiar também acontece à noite, às 20 horas, na casa de algumas pessoas, tá? E na sexta-feira nós temos o círculo de oração, que é um trabalho desenvolvido, executado pelas irmãs da nossa igreja, pelas mulheres da nossa igreja. No sábado nós temos um trabalho de jovens liderado por uma pessoa amiga nossa, muito querida, um homem de Deus, tá? Às 19 horas também, e aí se repete novamente essa agenda no domingo e assim por diante. Pastor, você falou aqui pra gente sobre a escola dominical. Conta um pouquinho, como que é essa escola, como funciona a escola dominical hoje dentro da Assembleia de Deus Madureira? A gente tem um material preparado pela nossa editora Betel, que é a editora do nosso ministério, tá? E a gente recebe esse material de 3 em 3 meses com um tema, né? E a gente desenvolve esse tema durante 3 meses. É um ensinamento, né, mais aprofundado da palavra de Deus. A gente divide as classes, né, na igreja com adultos, com jovens, com adolescentes e com crianças. Tem classes separadas, né? Isso, temos classes, né, de alunos, de pessoas que aprendem de forma efetiva, de uma forma didática a palavra de Deus, e a gente consegue inserir dentro da pessoa o nosso maior foco, nosso maior propósito, que é fazer a pessoa conhecer a palavra de Deus. Abordando cada assunto por idade, né? Para não misturar tudo. Exatamente. Cada um dentro do teu conhecimento. Ou seja, é como se fosse um curso teológico, né? Um mini curso teológico. Curso, né? Uma base, né? Uma base. Você falou sobre GF também. Eu vejo que na programação do GF tem uma vez na semana, não, tem 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, Isso. segunda, quarta e quinta. Exatamente. O que seria o grupo familiar e como funciona? O grupo familiar funciona da seguinte forma, Diego. A gente reúne pessoas, né, famílias, dentro de um lar, dentro de uma casa, de algum dos nossos membros da igreja. E nessa reunião, apenas de 1 hora, a gente ora, a gente faz a leitura da palavra de Deus, né, a gente escuta essas pessoas, um pedido de oração, a gente escuta a pessoa ou compartilha uma bênção, uma vitória, enfim. A gente se reúne nesse propósito em 1 hora apenas para a gente discutir um pouco, para a gente se confraternizar e estar mais próximo. E a ideia do grupo familiar, Diego, é trazer pessoas que possam estar participando dessa reunião de uma forma muito, muito saudável, muito tranquila, né, muito à vontade, para que essas pessoas possam sentir o desejo e a necessidade de estarem procurando uma igreja, procurando a nossa igreja, né, para estarem cultuando a Deus e aprendendo o que é servir a Deus na prática. Ou seja, é um pontapé, o início, né? A pessoa não tem desejo de ir para a igreja, mas quer conhecer como funciona a igreja. Exatamente. Começa ali dentro da casa, né? Exatamente. Conta aqui para a gente, pastor,
De você, como pastor ou vice-presidente da igreja, qual é a sensação, a emoção, o sentimento que te vem de uma alma resgatada, uma pessoa que é liberta? Diego, não dá para mensurar o valor ou o tamanho da alegria e do prazer que a gente sente quando a gente vê uma pessoa ou uma família sendo restaurada através do poder de Deus e da palavra de Deus. Não tem como mensurar isso. E não tem dinheiro no mundo que pague. É muito gratificante você ver um casamento sendo restaurado. É muito gratificante você ver um filho de uma mãe ou a filha de uma mãe sendo liberta na igreja, sendo alcançada pelo poder do Evangelho. Isso não tem como mensurar. Isso é muito gratificante e a alegria realmente que a gente tem quando a gente contempla, quando a gente vive isso, é maravilhosa. É fascinante. Pastor, hoje a igreja se localiza onde? Onde vocês congregam? Hoje nós temos a nossa sede, que está localizada na rua Célio Veiga, 865, no Jardim Cidade de Florianópolis, aqui em São José. E nós temos a nossa congregação também no Jardim Atlântico, que é uma congregação nova, que faz parte do nosso campo agora e que está aí para agregar, para a gente continuar desenvolvendo, trabalhando e ganhando mais almas para Jesus. A igreja hoje tem Instagram? Tem Instagram. O Instagram da igreja é ademad, admudo, M-A-D-mudo, São José. Só é buscar. É só procurar lá no Instagram. E nos seguir. Para essa pauta final agora, você trouxe ali um instrumento e um músico da igreja, Isso, que é o Rafael. Rafael. E ele estará tocando agora, um pouquinho para a gente. Pode ficar à vontade, Rafael. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. E o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Pastor, agradeço mais uma vez. Tem algum agradecimento? Quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Manuel Roberto, e agradecer a você também por fazer parte desse momento tão importante para a nossa igreja. Amém. Obrigado, Rafael. Voltamos já com o Show da Tarde e vamos finalizar o programa com o Rafael tocando mais um pouquinho para a gente. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Hi, recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo. Eu só quero
Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades. Boa tarde, voltamos com o Show da Tarde. Me chamo Diego Moreira e agora, para essa pauta, a gente vai conversar com a Jasna Tainá. Tudo bem? Tudo bem. Você é coach vocal, isso? Isso. Conta aqui pra gente um pouquinho o que seria um coach vocal. Pronto, o coach vocal, a gente vai trabalhar com o aluno as questões básicas do canto também, né? Então, assim, é uma aula de canto, mas a gente também vai trabalhar a voz falada, a gente também vai trabalhar aspectos de interpretação também, né? Então, o coach vocal também trabalha com o desenvolvimento mesmo, a desenvoltura, né? A timidez e tudo mais, assim. Jasna, explica aqui pra gente qual a diferença do timbre de voz de um pro outro, como que funciona, como que é essas escalas? Pronto, questão de timbre é o seguinte, cada pessoa nasce com um timbre, né? Então, nós somos únicos, então nossas vozes também são únicas. O que a gente trabalha é de colorir o som, então a gente trabalha espaços na nossa faringe, né? Então espaços de ressonância que vão fazer com que o nosso som ele fique mais escuro, mais claro, né? Ele soe mais assim ou mais aberto, né? Dependendo do que a gente vai cantar. Então, se a gente vai cantar uma música de sertanejo, que a gente precisa de mais brilho, mais projeção, a gente já vai ter um ajuste. Se a gente vai cantar uma música mais MPB, mais bossa nova, a gente já vai usar um outro ajuste e assim a gente vai colorindo o som. Mas o nosso timbre ele permanece igual na essência, entendeu? Sim. É uma curiosidade minha, tá? Porque eu sou desafinado. Existe solução para pessoas desafinadas? Com toda certeza, né? Então, o trabalho da aula de canto, do coach vocal, ele também é direcionado para a questão de afinação e questões gerais da música, né? Então, a gente consegue ajudar quem é desafinado, quem não sabe nada, quem está começando do zero, a aprender a cantar com excelência. Só que exige tempo e treinamento, porque como qualquer coisa que a gente vai aprender, a gente vai trabalhar com músculo e com comandos, que a gente pensa numa coisa para poder executar. Então, exige um tempo para que a gente consiga fazer isso mais rapidamente, entendeu? E como funciona hoje o seu treinamento, as suas aulas, o que você usa, qual método você tem trabalhado com os seus alunos? Então, eu sou capacitada em belting contemporâneo, né, que é um método do maestro Marconi Araújo, lá de São Paulo. E, inclusive, eu acredito que eu seja a única em Santa Catarina, nesse momento, capacitada no método. E esse método a gente trabalha o belting, que é um som potente, brilhante, um som que vem da voz falada, com conforto, né? E com eficácia. Então, a gente vai trabalhar de acordo com a voz da pessoa, o melhor ajuste para que ela consiga cantar bem e que ele tenha uma boa projeção, uma potência, enfim, seria isso. Tem alguma técnica que você poderia estar explicando agora, que sem uso de material nenhum? Para limpeza de voz ou alguma técnica vocal? Sim, sim. Eu acho que assim, uma dica de aquecimento vocal rápida, que já funciona para todo mundo, assim, que é bem legal, que eu gosto desse exercício, que eu gosto de chamar de exercício do balão, mas tem gente na internet que pode chamar de outros nomes, né? Que a gente enche bem a bochecha de ar, assim, ó. E a gente vai vocalizar. A gente pode pensar numa música e a gente vocaliza bem baixinho, como se a gente não quisesse que o som saísse. Tipo assim, ó. Bem levinho. Se você fizer isso, né, antes de você cantar, você já vai aquecer sua voz e isso já vai te ajudar a trabalhar o resto do seu dia. Isso ajuda no aquecimento vocal. Para quem vai cantar, para quem vai fazer qualquer evento ou alguma coisa com a voz, né? Tipo, isso. Vai apresentar. É bom fazer um exercício antes, né? E hoje você dá aula onde? Onde que fica? Pronto, as minhas aulas presenciais hoje são em Areias, no Espaço Musical Del Mariano, e eu também dou aula online para todo o Brasil e para a gente também de Santa Catarina. Qual o contato hoje telefônico?
O meu contato pode mandar uma mensagem para mim, que eu já encaminho, né? A demanda é 489-8835-9893. E tem Instagram? Tenho sim, @profjasna.tainá. Então, você trouxe um músico contigo hoje? Você Isso, porque quer eu apresentar alguma coisa? Pode ficar bem à vontade. Tá bom. Aí agora eu também queria divulgar que, além de professora de canto, eu também sou cantora, então eu quis trazer uma música, um trechinho cantado para vocês também terem noção, né? Para o público conhecer a minha voz também e eu mostrar um pouco mais do meu trabalho. Pode ficar à vontade. Tá bom. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just for the game. Some people think that the physical things define what's within. I've been there before. Life it's a bore, so full of the superficials. Some people want it all, and I don't want nothing at all. Feeling you, baby, if I got you, baby. Some people diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Uau! Que voz gostosa de se ouvir. Nossa, bem sutil, bem delicado, muito boa mesmo. Uma voz bem afinada, bacana. Eu gostei bastante. Jasna, deixa o seu recado para o pessoal de casa, o contato mais uma vez, para eles poderem estar entrando em contato contigo e tirando as dúvidas. Tá bom. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar nessa entrevista. Queria dizer para você que se você quer aprender a cantar, que é possível, que tem toda a condição de você conseguir treinar e desenvolver, e que ajuda também na questão da timidez, né? Ajuda em vários aspectos da sua vida, porque também na aula de canto você vai aprender como se expressar, como, né, colocar a sua voz no mundo, e isso é muito importante, tá? Então, eu espero que, mais uma vez, né, agradecer e espero que vocês mandem mensagem para mim, que a gente possa estar começando essa jornada bem legal, que é a da aprendizagem vocal, tá bom? Obrigada. Obrigado. Voltamos já com o Show da Tarde e vamos encerrar aqui essa pauta com mais uma pautinha sua, tá? Pode cantar pra gente mais um pouquinho. Tudo bem? If you could turn, don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm not being rude, but it's just your attitude. It's tearing me apart, it's ruining every day. I swore that would be true, but honey, so did you. So while you were holding her hands, that's the way to stand. You lied all the time, was it just a game to you? But I mean so deep. You know I'm such a fool for you. Ai, que maior perigo, ai que eu caí. Ai, que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai, que maior perigo, ai que eu caí. Ai, que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Hi,
Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender. Boa tarde, espectadores, espectadoras. Vou homenagear Mariana, que nasceu no dia 18 de março. São José, o nosso querido São José, que fez aniversário no sábado, dia 19, 272 anos. Florianópolis, que vai fazer 349 anos, quarta-feira, 23. Todos os aniversariantes da semana. E o outono, que começou ontem. Boa tarde. Olha o que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia. Mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar e se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. O que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembra às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que nessa vida só queria ser feliz com sua Maria.